E aí galera, vim falar com vocês a respeito de função, o que é função, como é que trabalha a função e etc. E nesse nosso primeiro vídeo a gente vai explicar a função de uma maneira formal, tentar explicar para você o que é função. De maneira geral, função tem três elementos principais, que é a regra, o conjunto domínio e o conjunto contradomínio. A regra da função, normalmente, ela é apresentada como uma fórmula, que pode ser um f de x, um g de x, alguma coisa do tipo. Mas não necessariamente é uma fórmula. Ela pode ser descrita no enunciado de uma questão, sem fórmula. Então eu tenho que função é uma regra, e essa regra ela associa dois conjuntos, um conjunto domínio e um conjunto contradomínio. Então como é que funciona? Função é uma regra que vai associar para cada um e para todo elemento do conjunto domínio, um e único elemento no conjunto contradomínio. Então os três elementos, regra, domínio e contradomínio. Quando você vai fazer um exercício que nem na FUVEST ou em outro vestibular que tem um enunciado bem bacana, você vai ver que está sempre escrito assim, o nome da função, normalmente está escrito função f ou função g, tem um conjunto aqui, uma setinha e outro conjunto. Isso daqui ele está te dando o nome da regra, está te dando o conjunto domínio e está te dando o conjunto contradomínio. Então lembra, para ser função eu preciso que cada elemento desse conjunto domínio esteja ligado com um único do contradomínio. Um exemplo bem simples aqui, eu tenho uma função dos naturais nos naturais, então o nome da minha regra, função f, conjunto de partida, conjunto domínio, os naturais, contradomínio também os naturais. E aqui eu tenho um jeito de representar uma função, onde A é o meu conjunto domínio, que o enunciado já me avisou que são os naturais, e B é o contradomínio, ele avisou que são os naturais. Dentro desse conjunto eu tenho uma infinidade de números naturais, e dentro desse eu também tenho uma infinidade de números naturais. Então olha aqui, f, que é o nome da minha função, vai ligar todo o valor x desse conjunto com 3x mais 1 desse conjunto. Essa informação estaria no seu enunciado. De exemplo, eu coloquei aqui embaixo, f liga 2 com quem? 2 é um número natural? Sim, está aqui dentro. Então f liga 2 com essa regrinha. Essa regrinha liga, se no lugar do x fosse uma letra k, f ligaria k com 3k mais 1. Se no lugar do x fosse um g, f ligaria g com 3g mais 1. f liga 2, se eu trocar x por 2, com 3 vezes 2 mais 1. Então f liga 2 com 3 vezes 2 mais 1. f liga 5 com 3 vezes 5 mais 1. E por que será que eu coloquei esse ponto de interrogação aqui? Porque f não vai ligar a raiz de 2 com ninguém, já que a raiz de 2 não faz parte do conjunto domínio da função, uma vez que a raiz de 2 não é um número natural. Esse foi um exemplo bem simples da nossa definição formal de função. Valeu!